No Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas, que decorre desde ontem no Pavilhão Atlântico, é dia de visita do secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro, que chegou aí há minutos. Bernardo, bom dia. Já chegou há minutos e está nesta altura a cumprir a habitual visita que todos os políticos que passam por aqui fazem, neste Salão Internacional do Setor Alimentar e de Bebidas, e está neste momento a conversar com alguns produtores. É ainda difícil chegar até próximo de António José Seguro, mas vamos tentar agora aqui... Esta já eu conhecia, deste meu amigo. O que é que recebeu agora, António José Seguro? Agora recebi uma garrafinha de azeite virgem extra, e eu posso atestar que é um excelente azeite porque eu utilizo muitas vezes em minha casa. Estamos em direto para a SIC Notícias. Ontem passou por aqui o Primeiro-Ministro e veio dizer, entre várias coisas, que espera que em Portugal nunca mais sejam necessárias medidas de austeridade. Dá para acreditar nisto? Bem, o Primeiro-Ministro umas vezes diz uma coisa, no dia seguinte diz outra. O que é importante neste momento relevar é a excelência desta feira. Esta feira é fantástica porque, fruto da ideia de um homem, o que é que acontece? Um casamento perfeito entre quem quer investir, entre quem produz, entre quem quer colocar o melhor dos nossos produtos fora de Portugal, e neste momento esse apoio à exportação é fundamental. Nós vivemos uma situação de grande contração da nossa economia no nosso país e iniciativas como estas são fantásticas, são de aplaudir. E a minha presença aqui é precisamente para demonstrar a valia desta feira, destas iniciativas, de iniciativas que nem sequer têm apoios públicos, não têm apoio nenhum do Estado, que já vai na 17ª edição, e ver o seu organizador falar com o entusiasmo e com a dedicação, isso é de facto muito reconfortante para quem gosta muito do seu país. E neste momento eu sinto um orgulho enorme no que se está a passar aqui nesta feira. Voltando agora ao Primeiro-Ministro, o que é que lhe pareceu esta declaração das medidas de austeridade? Acha que será possível no futuro não haver mais medidas de austeridade? Quer dizer, eu considero que, como sabe, há muitos meses que eu venho dizendo que nós temos que ter uma dose de austeridade, mas que seja uma austeridade inteligente. E essa austeridade inteligente é aquela que nos permite reduzir a nossa despesa sem dar cabo do resto. O que é o resto? O nosso aparelho produtivo e o emprego. E se verificar, os indicadores do último trimestre demonstram que a quebra da nossa economia é mais acentuada. Aliás, as previsões para este ano são de quebra ainda maior do que o previsto e o número de desempregados é cada vez maior. Neste momento nós temos 1.240.000 portugueses à procura de emprego. Temos 35% de jovens portugueses sem emprego. E, portanto, o que é que está errado? A receita. Porque é uma receita que só tem atenção à austeridade, que só uma austeridade, austeridade, austeridade. Ora, se manda austeridade, 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 isso provoca uma recessão. E o que nós precisamos do quê? Precisamos de colocar a economia a crescer. Porque é a economia que gera riqueza, que preserva postos de trabalho. E iniciativas como esta são fundamentais. Particularmente num momento de desânimo, é muito importante que os portugueses saibam que há empresárias e empresários, que há mulheres e homens portugueses que continuam a investir, continuam a produzir e que fazem a produção do melhor que há no nosso país. Eu já tive a oportunidade de passar aqui por stands, não só do azeite, do vinho, dos enchidos, com certeza que vou ver outra diversidade, dos chocolates, outra diversidade de gente que está aqui para produzir mais, para vender o que é nosso, para vender bem e para se internacionalizar e para se exportar. É este apelo que eu aqui deixo, é esta vontade de empreender, esta excelência de ser português. Ontem João Proença disse que apostar só nas exportações era um ato, que lhe parecia um ato suicida, concorda? Não, eu considero que João Proença tem razão, quer dizer, não basta apenas só apoiar as exportações e apostar nas exportações, mas apostar nas exportações é fundamental neste momento em que há uma contração da nossa economia. Isso parece-me importante, mas façam-me justiça, que eu há muitos meses também venho dizendo que é necessário apoiar as pequenas e médias empresas em Portugal que produzem bens e serviços transacionáveis. E porquê? Porque isso faz aumentar a nossa produção nacional e diminuir as nossas importações. Como nós temos um déficit externo elevado, se diminuirmos as nossas importações, significa que também diminuímos esse déficit. E, por outro lado, nós dinamizamos a nossa economia precisamente nos bens e nos serviços transacionáveis que estamos muito carenciados. O que é que espera ouvir da Troika agora que está feita a avaliação? Honestamente, não vou ter nenhuma surpresa. Vão dizer que o memorando está a ser bem aplicado. Aquilo que eu disse à Troika é que a boa aplicação do memorando, nas palavras dele, significa para mim menos emprego, mais desemprego e destruição de parte do nosso aparelho produtivo. É por isso que eu considero que tem que haver um bom balanço entre as medidas de austeridade e o apoio ao investimento, sobretudo
nas empresas, porque são essas que preservam postos de trabalho. E apesar de tudo, a Troika não deu ouvidos ao Partido Socialista, um dos partidos que assina este memorando de entendimento. Sabe que para mim o mais importante é eu em cada momento dizer à Troika o que penso, a partir do conhecimento real que tenho do meu país. E aquilo que eu disse à Troika em novembro e voltei agora a dizer em fevereiro, tem a ver com o seguinte: tendo havido uma evolução negativa das condições de crescimento da economia na zona euro, para onde nós exportamos cerca de 2/3 dos nossos produtos, seria também importante que o memorando refletisse e que pudesse, de alguma forma, fazer com que a consolidação das nossas contas públicas fosse feita em pelo menos mais um ano. Veja, o primeiro-ministro de Espanha, que tomou posse há cerca de 2 meses, já veio precisamente exigir o mesmo. O que é que isso significa? Significa que nós queremos honrar os nossos compromissos, nós queremos pagar as nossas dívidas, mas queremos fazê-lo sem que os sacrifícios que estão a ser pedidos aos portugueses sejam excessivos. E neste momento há muita gente a passar mal, há empresas em dificuldade, precisamente porque os sacrifícios estão a ser excessivos. Eu não estou a dizer que não seja necessário tomar algumas medidas de austeridade. O problema está na dose e no ritmo. Vai provar o pastel de nata, António José Seguro? Pastel de nata, não. Mas gosto de pastéis de nata. Não é? É uma boa estratégia de internacionalização? A estratégia de internacionalização de todos os produtos nacionais. O pastel de nata é muito bom, mas de manhã não. Esta é uma faleira tradicional da economia portuguesa. Em que ponto é que ela pode ser importante para a internacionalização da economia? É muito importante porque promove um casamento muito feliz entre quem quer vender e quem quer comprar. E, portanto, isso é a prova deste dinamismo. Já parou no momento em que as previsões da nossa economia para este ano são de 3,3 negativos, haver aqui um stand neste pavilhão com tanta gente e, sobretudo, com tanta gente a querer entrar para comprar produtos portugueses, isto é magnífico, tem que ser valorizado e tem que ser reconhecido o trabalho do homem que organiza esta feira. E... Diga. Se fosse hoje, assinaria um memorando da Troika? Ó minha senhora, uma das grandes, um dos grandes deveres de ser político é, sobretudo, voltar-se para o futuro e construir e trabalhar apenas naquilo que pode mudar. Eu o passado já não consigo mudar, mas há uma coisa que a senhora sabe, é que eu honro os compromissos. O país assumiu um compromisso e o país vai cumprir esse compromisso. A minha grande divergência com o Primeiro-Ministro é que eu considero que é possível cumprir esse compromisso pelo lado também do crescimento e com menos sacrifícios que ele está a exigir às portuguesas, aos portugueses e às empresas. São palavras de situação ou de oposição? Não, estas são palavras de oposição honesta, de oposição construtiva, de oposição responsável. Muito bem, as palavras de António José Seguro aqui nesta visita ao CISAB, o Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas. António José Seguro que vai continuar então esta visita aqui pelos corredores deste grande Salão Internacional que no fundo se tornou na maior montra dos produtos portugueses para o mundo. Recordar que há aqui 400 stands e António José Seguro quer oferecer aqui qualquer coisa, não sei. Não é oferecer, outra coisa que eu vou dizer. Falou-me nos pastéis de nata, mas está a ver aqui os pastéis de bacalhau. Também são típicos portugueses. Aqui tem um exemplo também deste nosso empresário. Muito obrigado. António José Seguro, havia uma pergunta só que ficou por fazer em relação à carta que foi... em relação à carta que foi enviada pelo Governo para as autarquias por causa das dívidas, quer fazer algum comentário sobre isso? Eu não conheço a carta, sei que foi divulgado esse facto, mas não conheço a carta. Pede que as autarquias possam transmitir ao Estado português qual é a sua situação em termos de dívida. Parece-me uma recolha de informação aparentemente normal, mas não conheço o conteúdo dessa carta. Muito bem, sem grande polémica, então a opinião de António José Seguro acerca desta carta que hoje o país soube que o Governo enviou para as autarquias para perceber qual é a situação de dívida das câmaras municipais. António José Seguro aqui então a mostrar o pastel de bacalhau. Ontem foi Passos Coelho aqui no CISAB a falar no pastel de nata, esse doce que o Ministro Álvaro Santos Pereira veio dizer que poderia ser uma boa aposta para internacionalizar a marca Portugal. E de resto uma exposição que ainda continua e que mostra o que de Portugal faz de bom. Bernardo Ferrão, repórter da SIC, a acompanhar então esta visita do secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro.